A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos no livro de Mateus. Tem sido uma bênção para a minha vida e eu creio que para a sua também. Hoje estamos já no capítulo 10, do 16 ao 38, onde o tema é: a bênção faz parte da salvação. A bênção, nossas atitudes, como a gente deve agir com as pessoas, a nossa abundância de dentro para fora. Eu tenho que ser uma bênção e você também. Vai ver pela manhã? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos aprender aqui com o Senhor? A partir do 16. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto sede prudente como as serpentes e inofensivos como as pombas. O Senhor disse que quando aqueles discípulos estivessem no meio de lobos, fossem prudentes, fossem inofensivos. Lobos, é hora de você falar menos ou não falar nada. É hora de orar, de louvar e dar testemunho. Vigie, porque está cheio de lobos ao meu redor e ao seu. E é ser uma bênção em lugares difíceis. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Naquela época, os discípulos iam passar por tudo isso. Mas hoje, a gente também tem que se cautelar. De andar com pessoas que não glorificam o nome do Senhor, que não dá testemunho. Isso também pode nos entregar a outras pessoas, a nos defamar, porque sem você fazer, as pessoas já te defamam e fazendo, né? E a gente vai para o sinédrio de onde? Do mundo, da língua das pessoas. Portanto, vigie, seja uma bênção. Sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja que foi o que aconteceu com os discípulos. Mas hoje o Senhor também coloca você em posição assim. Pode não estar diante de uma grande autoridade, como um governador, mas você está diante de um professor, uma professora na faculdade, no seu trabalho, uma chefia. Isso é que a gente tem que ter cuidado. Para que veja o que ele diz, por causa de mim, por causa da presença do Senhor. Para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Nós temos que dar testemunho onde a gente chegar, principalmente no meio de autoridades. Mas quando vos entregares, não estejais cuidadosos de como eu ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Quando Deus te botar uma obra na igreja que você sabe que não tem capacidade, quando Deus te colocar, no meio de pessoas muito mais do que você, Ele é o Espírito de Deus que vai te dar a palavra. O segredo é ser uma bênção. O segredo é dar testemunho. O segredo é saber como se comportar. Porque Deus se responsabiliza por mim e por você. Mas o testemunho é meu e seu. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Infelizmente, tudo isso a gente já vê hoje. Se naquela época já tinha, imagina hoje, né? Mas eu e você que é cristão tem que fazer a diferença. Tem que orar pela nossa família, tem que perdoar, tem que fechar a boca quando vinha a gozação por conta de servir a Deus. Isso é ser uma bênção, isso é dar testemunho. E odiados de todos os seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem muitos que nos odeiam, né? Porque a gente não fala o que eles querem, porque a gente luta para ser fiel. Então a gente é acusado, é ridicularizado. Mas ele diz, perseverais, veja coisa séria, viu? Quando vos perseguirem nesta cidade. Quanta gente é perseguida? Para outro, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel em que venha o Filho do Homem. Perdão, eu li o errado. Odiados de todos serão por causa do meu nome. A gente é odiado.
a gente é perseguido. Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Persevere com oração, persevere com louvor, persevere com jejum. Isso é ser uma bênção. Quando, pois, vos perseguires, que eu tinha atropelado o versículo, perdão, nesta cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Eu acho interessante que ele diz, fuja para outra quando vocês ser perseguidos, naquela situação dos discípulos. Mas quando tiver um lugar que não glorifica o nome de Deus, a gente foge. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Não fique, porque seu espírito e o meu está pronto, mas a nossa carne é fraca. Onde não glorifica o nome do Senhor, fuja. Onde outrora você tinha pecado, fuja. Para que o inimigo não use aquilo contra mim e contra você. E a gente caia nas ciladas de Satanás. Fugir também é sabedoria, é ter cautela, é ter prudência e é ser bênção. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Jesus disse isso para que os discípulos entendessem que eles iam como servo, que ele não se achasse muita coisa, que ele não usasse de autoridade para diminuir ou menosprezar alguém. Isso serve para mim e para você. Independente do seu chamado, do que você faz na igreja, seja servo, porque ninguém é mais do que ninguém. E é Jesus, ele era e é. E ele estava aconselhando assim. Basta ao discípulo ser como seu mestre, que a gente imitar Jesus. E ao servo como seu senhor. E chamarão Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ele diz que o inimigo quer ridicularizar, quer chamar aquele que serve de enviado do inimigo. Imagina se eu e você não der testemunho. A gente é servo e serva. A gente se abate a gente mesmo. A gente tem que ter humildade para o inimigo não encontrar nenhum tipo de armação para apontar a mim e a você. Não dê brecha. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de se saber. Não adianta andar na igreja sendo uma coisa e fora dela outra, porque chega uma hora que Deus revela. Nada é oculto que não se revele, nem escondido que não se mostre. Então é bom a gente andar com a verdade, seja onde for. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais aos ouvidos, pregai sobre os telhados. O que está em trevas, a gente tem que pregar para ele a luz do mundo que é Jesus. E a gente tem que ser luz. O que escutais aos ouvidos, pregai sobre os telhados. A gente prega no nosso telhado. A gente prega na faculdade, prega no trabalho, onde a gente chegar. Agora, onde há trevas, que eu e você está, mesmo sem querer, isso é no trabalho, num lugar difícil, eu e você tem que ser luz. Orando, louvando, jejuando, e o Senhor é conosco. Isso é ser bênção. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temas as pessoas ruins. Tema, sim, é ao nosso corpo ser morto e ir para o inferno. Quando eu digo não tema, não é sair em lugares perigosos, qualquer hora, dizendo que Jesus disse que eu não temo. Não é isso, ter prudência. Mas a pessoa fala de você. Você sabe que a pessoa é difícil, é alcoólatra, um marido, um esposo, a maior dificuldade. Não tema, não. Vá orar e vá jejuar. Porque tema a você mesmo e a mim. Nós temos que lutar. Porque antes aquele que puder fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A gente, nossas atitudes, faz a gente perecer no inferno. Com nossas atitudes, vai ter o julgamento do Senhor. Então vamos temer e querer o céu. Não é com medo, é com tremor e temor e responsabilidade. Sabendo que a nossa alma tem uma alma que um dia vai para um lugar. E eu e você, que ir para a eternidade, iremos em nome de Jesus. Então, tema ao pecado e fuja dele. Isso é ser uma bênção. Não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nem deles cairá em terra, nem sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Deus deixa bem claro aqui, que não venda os passarinhos. Quer dizer,
Pode vender um animal? Pode. Não vende os passarinhos por setio. Nem deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até os animais, os passarinhos, o Senhor cuida. Imagina de mim e de você. O nosso cabelo está contado. Até o fio do nosso cabelo. Por que a gente vai temer? A gente tem que andar com seriedade. A gente tem que dar testemunho. Porque se o nosso cabelo está contado, até os passarinhos o Senhor toma conta, então nós temos que ser uma bênção. Porque tudo isso o Senhor está vendo. A Bíblia diz que os olhos deles são como chamas de fogo, diante dos bons e dos maus. Não temeis, pois, mas vale mais do que muitos passarinhos. A gente vale mais do que passarinho. Isso é muito sério, irmão. O 36 diz, assim os inimigos do homem serão suas famílias. Infelizmente, muitas vezes, eu estou pulando porque senão o vídeo vai ficar forte. Até a nossa família, às vezes, é nosso inimigo, porque a gente quer não. Porque eles não andam na mesma fé que a gente, às vezes afronta, fala mal, mas a gente continua sendo uma bênção. Continua orando por eles. Fecha a boca e apresenta ele a Deus. E na hora certa o Senhor trabalha. E perdoar. Porque aquele que não conhece Jesus é uma coisa, que não serve a ele, mas eu e você conhece. Para terminar o 42. Qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Ele disse que até as pessoas que naquela época abençoassem eles, não ia perder nada, ia ter galardão. Então que eu e você seja uma bênção. Que eu e você perdoe nossa família que nos rejeita, que ridiculariza, que zomba de nós. Porque eu e você conhecemos a verdade. Eu e você tem que orar e adorar a Deus e apresentar eles ao Senhor. Que um dia eles vão entender isso. Então que eu e você entenda que a bênção faz parte da salvação. E a bênção é eu e você. Vamos dar testemunho. Vamos ficar na porta da adoração. Porque o que a gente não pode fazer, o Senhor faz. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.